Olá, meu nome é Bettina Bocles, mãe independente da Catarina de 11 anos, consultora de marketing, autora de 2 livros sobre maternidade independente e palestrante. Nessa trilha sobre o universo da maternidade independente, eu vou dividir com você a minha experiência em todo o processo, desde a tomada de decisão até os principais medos meus internos, os tabus da sociedade, barreiras emocionais e a pergunta tão esperada que veio mais ou menos quando a minha filha tinha 2 anos e meio. Mamãe, cadê o meu papai? Bom, eu sempre tive o desejo de ser mãe. Isso era uma coisa muito forte dentro de mim. Mas essa vontade de ser mãe acabou que ela ficou adormecida por um tempo. Ela estava dentro de mim, mas ela adormeceu. E por que que ela adormeceu? Porque eu estava numa jornada profissional muito bacana. Eu tive a sorte de trabalhar em multinacionais, marcas incríveis. E eu acho que isso roubou, no bom sentido da palavra, um monte de tempo da minha vida pessoal. Eu tinha um dilema interno meu, que era o seguinte: poxa, Bettina, que legal, super competente no trabalho, você conseguiu. Mas, por um outro lado, eu me sentia muito incompetente por eu não ter achado um companheiro, sabe, bacana, legal, que eu pudesse dividir a vida e formar minha própria família. E esse dilema dentro de mim, né, conforme eu fui 30, 30 e poucos, 30 e muitos, esse desejo de ser mãe e perto dos meus 40 anos foi ganhando uma certa forma, ao mesmo tempo que eu achava que eu já tinha perdido o timing. Tudo começou com a certeza de uma coisa: eu nunca quis ser uma mãe independente. Jamais me passou pela minha cabeça, sabe, não casar, não ter minha família, eu não ter criado tudo isso. E essa seria a única forma, né, maternidade independente, a única chance que eu teria de usufruir do meu direito, do meu desejo em relação à maternidade. Mas faltava uma coisa: eu decidi de verdade comprar a minha própria história. E eu sei que esse processo tem o seu tempo, porque ele não é um processo rápido, cada um tem o seu tempo. E não era só os meus medos que vinham forte junto, sabe, dentro de mim. Vinham muitas perguntas que eu me fazia. Por exemplo, do tipo: será que eu tô sendo egoísta em não dar um pai para o meu filho? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter condições financeiras? Será que eu vou sofrer um certo preconceito da sociedade? Será que eu vou conseguir me relacionar com alguém no futuro? Vamos pensar o seguinte: quantas mulheres não casam com um homem, sabe, muito mais para ter um filho dele do que gostando dele de verdade? Muito melhor ter um filho sozinha do que enganar alguém, porque depois a história só piora, aí você se separa, aí entra no litígio, aí é horrível para a criança que fica no meio de uma guerra. A gente sabe disso. Não é todo mundo, mas é muita gente que acontece isso. E daí eu comecei a olhar para os meus medos, entendendo que a vida queria de mim esse desafio, me sacudir, me provocar. E a gente sabe que as grandes vitórias têm sim as suas doses de sacrifício. E que se era um sonho que eu queria para mim, que era muito forte, eu tinha que seguir em frente. O primeiro passo que eu dei aos meus 41 anos foi congelar meus óvulos. Foi a maneira que eu enxerguei de entrar no mundo da reprodução assistida devagarzinho. Então lá fui eu tomar as injeções para estimulação dos meus óvulos para poder congelar e mais para frente fertilizar. E antes de iniciar a minha FIV, tem uma coisa muito importante que você precisa saber. A gente precisa escolher o sêmen, os 50% do material genético do bebê. E lá fui eu entender um outro mundo do doador de sêmen, que esse seria o cara que ia me ajudar a ter meu bebê. E quando eu vi essa palavra assim, doador, pela primeira vez, eu confesso que assim, eu fiquei meio, cara, é um termo frio demais, né? E esse seria o pai biológico do meu filho na época. Então,
é como se fosse um estranho no ninho no nosso vocabulário, porque é uma etapa desafiadora mesmo. A doação de sêmen é sim regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, e existem 3 coisas importantes, e a Anvisa, e 3 coisas importantes para você saber. A identidade do doador é protegida por sigilo. Hoje no Brasil são 5 bancos brasileiros oficiais distribuídos entre São Paulo, Rio e Porto Alegre. Então, todos eles conseguem te enviar a amostra para dentro do Brasil, caso o seu médico ou sua clínica não seja uma dessas cidades. Agora vamos lá falar dos bancos internacionais. Existem sim bancos internacionais representados no Brasil, alguns da Europa, dos Estados Unidos, eles têm representantes e você pode escolher um gringo se você quiser. Claro que existem algumas diferenças, eu vou falar. A principal delas, infelizmente, é o valor. É mais caro. Claro, a gente está comprando uma coisa lá fora, é importado, tem custo de transporte, né, toda a logística. Mas, por um outro lado, eles oferecem bem mais informações. Tem testes, mais testes genéticos, podem até oferecer a voz do doador quando ele era bebê, a voz dele adulto, muito poucos, boletim escolar, até a possibilidade de entrar em contato do seu filho quando ele tiver 18 anos, entrar em contato com o doador. Se chama o doador de Open ID. Quando veio meu positivo, eu me lembro muito bem, eu estava numa reunião mais ou menos perto das 11 da manhã e aí de repente eu recebo um telefonema, assistente do meu médico queria falar comigo. Queria te dizer que você não está grávida, você está gravidíssima, parabéns. Aí eu fiquei uau, né? Porque você não acredita, né? Depois de 3 tentativas, né? Eu tinha conseguido, caramba, 42 anos grávida, e agora, né? O que eu ia fazer com essa informação? Mas a verdade é que eu sabia que a vitória ainda não estava 100% garantida. Eu sabia que tinha os famosos primeiros 3 meses, que seriam um teste, e que eu tinha que manter minha calma. Então eu digeri a notícia aos poucos. A gravidez me ensinou que mesmo não tendo ninguém do seu lado ali na sua casa, tinha gente todo dia comigo no telefone. Minha mãe falava todo dia no telefone querendo saber de mim, da minha barriga, né, de todas as emoções que eu estava vivendo. E estava tudo bem. Quando você tem clareza e compra a sua história, não tem para ninguém. Bom, finalmente o grande dia aconteceu. Eu marquei a minha cesárea para o dia 9 de setembro, para que meus irmãos e minha mãe pudessem vir. Eu vou cortar a parte que é uma emoção incrível, porque isso você já sabe. Mas uma coisa é importante, a minha vida de mãe solo definitivamente começava ali. Agora eu quero te falar sobre uma fase muito importante, que foi justamente os 2 anos e meio da Catarina. Eu sabia que em algum momento eu ia precisar contar a história da origem dela de uma maneira um pouco mais estruturada. Eu cheguei à conclusão que a melhor forma seria contar de um jeito que as crianças entendem bem, né? Através de um livro. Eu simplesmente queria ajudar a minha filha e as pessoas ao nosso redor a entender e ter um discurso um pouco mais alinhado. A primeira pessoa, claro, né, que eu mostrei foi a minha cliente principal, a minha filha. Depois que ela leu da 3ª vez, ela olhou: mamãe, mas parece você, essa história que não casou e teve eu na sua barriga. Foi a expressão dela, nunca vou esquecer. E eu me emociono, né? Me emocionei naquele momento. E foi assim que eu ensinei minha filha sobre a origem dela, com acolhimento, paciência e, é claro, com muito amor. Hoje o meu propósito é orientar e apoiar essas mulheres que querem trilhar esse caminho através dos meus conteúdos, consultoria, livro, mentoria. Então eu faço toda a parte de todas as etapas dessa decisão.
A maternidade independente, eu sei que não é um desejo que a gente nasce querendo, cresce querendo, mas pode ser um caminho, sim, para você exercer a sua maternidade. E eu falo que hoje em dia é a grande transformação da minha vida, foi ter sido mãe desta forma, né? E eu vivo essa vida realmente com todo sentido e muito amor.